que é o lúpus? Lúpus nada mais é que uma doença inflamatória. Ela afeta múltiplos órgãos dos tecidos, das peles. Então, só para vocês entenderem, hoje eu vou falar sobre lúpus. Muitas pessoas me perguntam sobre, eu tenho lúpus, o que eu posso comer? Então, eu vou me aprofundar um pouco sobre o que é o lúpus para vocês entenderem, certo? Então, o lúpus é uma doença inflamatória, atinge múltiplos órgãos. Então, ela pode acontecer de atingir articulações, pele, cérebro e até outros órgãos. Causa sintomas como febre, dores nas articulações, fadiga. Então, isso é mais ou menos um resuminho do que é o lúpus. Então, o que é uma doença autoimune? Uma doença autoimune é quando o seu sistema ataca você mesmo, certo? Então, é uma condição que ocorre quando o sistema imunológico ataca e destrói os tecidos saudáveis do corpo, entendeu? Então, por engano, vai lá e ataca esse tecido, certo? E dentre essas doenças que são autoimune, vem o lúpus, que é uma das mais importantes hoje em dia. Hoje em dia não, há tantos tempos. E as causas dessa doença autoimune é que não são muito conhecidas. Então, mas é aceita e você entende que os fatores, principalmente quando há uma predisposição com o uso de alguns medicamentos, acontecem várias coisas para chegar no decorrer da doença lúpus. No Brasil, a gente não dispõe de muitos números exatos, mas a estimativa indica que 65 mil pessoas têm lúpus, e sendo maiores o caso entre as mulheres. Então, as que mais me perguntam do lúpus, certo? E acredita também que cerca de 1.700 mulheres no Brasil têm essa doença. Então, no decorrer do mundo, 1.700 pode ter essa doença. O lúpus ele pode ser dividido em 4 partes, certo? Então, tem o lúpus discoide, o lúpus sistêmico, o lúpus induzido por drogas e o lúpus neonatal. O lúpus discoide é uma inflamação que é limitada até a pele, e este tipo ele pode ser identificado porque surge algumas lesões cutâneas envermelhadas, então começa a ficar vermelha a sua pele. Costuma aparecer mais no rosto e na nuca, e também no couro cabeludo. Então, são as partes que mais aparecem essas lesões avermelhadas. O lúpus sistêmico é quando é uma forma mais comum, que ele pode ser grave ou pode ser leve. Então, a inflamação ela pode ocorrer no organismo, comprometendo vários órgãos ou sistema do corpo que não está restrito à pele. Então, algumas pessoas com lúpus discoide, ela pode evoluir para lúpus sistêmico. E os sintomas causados pela doença lúpus sistêmico depende do local da inflamação. Então, como nos rins, ou como no coração, no pulmão, até no sangue. Além das lesões cutâneas e as articulações, certo? E o lúpus induzido por drogas. Algumas drogas ou até mesmo medicamentos que você toma no decorrer do seu tempo, no decorrer da sua vida, que você precisa tomar aqueles medicamentos, pode ser pelo seu uso desses medicamentos e provoca os sintomas, que são muito parecidos com o lúpus sistêmico, que é as vermelhidão, e elas desaparecem com o parar de uso. Então, parar de uso dessas drogas, elas vão desaparecendo. O lúpus neonatal é uma condição rara que afeta filhos de mulheres com lúpus. Então, ataca mais quando a pessoa está grávida ou quando ela é mãe, aí atua sobre a criança no útero, certo? Quando ela é engravida. Então, ao nascer a criança, ela pode ter uma erupção cutânea, que é problemas no fígado ou uma baixa contagem de células sanguíneas, e pode afetar, e nisso tem um risco para a mãe também, e a criança pode ser tratada antes e depois do nascimento.
O que a doença lúpus causa para todo mundo, certo? O lúpus, ele ocorre quando o sistema imunológico está saudável. Então, seu sistema imunológico, ele tenta atacar contra esse vírus que está entrando no seu corpo, só que resiste de tão forte que ele fica, certo? Então, não sabe exatamente o comportamento anormal, mas algumas pesquisas mostram que a combinação dos fatores, como emocionais, hormonais, infecciosos, genéticos e ambientais, pode estar envolvido às causas da doença lúpus. Alguns estudos mostram que a predisposição do lúpus pode desenvolver a doença e entrar em contato com um elemento em meio ao ambiente que é capaz de estimular o sistema imunológico e agir contra ele, certo? De forma errada. Então, o que a ciência não sabe é que são todos esses componentes que pode ter algum palpite que pode estar acontecendo para levar até essa doença de lúpus. Um pode ser a luz solar, que é a exposição à luz, ao sol, que pode agravar essa inflamação. As infecções, que tem uma infecção, pode iniciar o lúpus, então pode causar uma recaída em algumas pessoas e acontece de ter a causar a doença lúpus. E medicamentos. O lúpus, ele também pode estar relacionado ao uso indeterminado de antibióticos ou de medicamentos para controlar convulsões ou pressão alta. Então, bastante gente usa, desses medicamentos e pode acontecer de levar a ter uma lúpus, certo? Mas não quer dizer que você que toma medicamento vai ter, mas é uma predisposição, certo? Então, pessoas com sintomas parecidos como as do lúpus, geralmente param de apresentar quando interrompem o uso do medicamento. Quais são os fatores de risco para o lúpus? O lúpus ele pode ocorrer em pessoas de qualquer idade, raça e sexo, certo? Porém, as mulheres elas são mais acometidas hoje em dia. Então, você pode ver que alguns fatores você pode tentar para não levar à incidência da lúpus. Então, o gênero é a doença mais comum em mulheres, certo? A idade, então, um prodiagnóstico, que é a partir de mulheres entre 15 a 40 anos, apesar que pode estar acontecendo de surgir em todas as idades, e a média de idade é entre 31 anos. Etnia, em pessoas mais afro-americanas, hispânicas e asiáticas, certo? É 3 a 4 vezes maior mulheres negras do que brancas. Quais são os sintomas que você sente quando você tem a lúpus? Ela pode surgir de repente ou desenvolver lentamente. Então, eles também podem ser moderado ou grave. Então, é temporário ou permanente, certo? A maioria dos pacientes tem uma lúpus moderada, que surge esporadicamente, em crises nas quais se agravam ou pode até desaparecer. Os sintomas, ele pode também variar de acordo com a parte do seu corpo que pode ser mais afetada pelo lúpus. Então, sinais mais comuns é fadiga, febre, dores nas articulações, rigidez muscular e inchaços, vermelhidão na face, no rosto, na parte de borboleta, que seriam as bochechas, lesões, que seriam vermelhidões em outras partes do corpo, dificuldades para respirar, dores no peito, sensibilidade à luz do sol, dor de cabeça, confusão mental, confundindo alguma parte da memória, certo? Queda de cabelo, feridas na boca, linfonodos aumentados, ansiedade, mal-estar, desconforto geral. E outros sintomas que dependem de qual que é a parte do corpo afetada, seria o cérebro e o sistema nervoso, dando uma dormência, formigamento, convulsões, problemas de visão. Pelo trato digestivo, uma dor abdominal, uma náusea, um vômito. Pulmão, uma tosse, dificuldade para respirar, até uma tosse com sangue.
trato digestivo e dor abdominal. E o coração, que seria o ritmo cardíaco, a arritmia mesmo. A pele também, que é a irregulação na pele ou as cores avermelhadas, que pode estar mudando conforme o tipo de lúpus e o lugar. A lúpus, então você entende que ela é uma doença autoimune, então é uma doença que fica no seu corpo, que você tem que tratar para ver se ameniza, ou pelo menos ameniza as dores que você sente, ou o desgaste que você sente, a fadiga, o cansaço. Normalmente se trata com remédios, então os medicamentos que através do seu médico ele te dá para você controlar certinho e não deixar essa doença pegar mais, certo? Então, existem os medicamentos que podem ser usados. Então, se você sentir algum dos sintomas, vá até seu médico, vá até o que você já acompanha, vê sobre os sintomas, pode ser outra coisa ou pode ser até mesmo a lúpus, certo? Se você toma esses medicamentos para pressão ou para convulsões. Então, referente ao lúpus, eu comecei a falar porque muitas pessoas me perguntam, algumas veio me perguntar até esses tempos, então eu faço os vídeos baseados em perguntas para deixar, para tirar bem a dúvida de vocês. E normalmente, lógico, eu vou falar que é relacionado à alimentação, porque eu sou nutricionista e eu tenho entendimento sobre alimentação e não medicamentos. Então não adianta me perguntar o nome de remédios que devem ser usados, que eu fiz no meu curso teve a matéria de farmacologia, porém não sou farmacêutica e nem médica. Então procure o seu médico para saber melhor de quais medicamentos devem ser usados. Aqui eu deixei meio que explicado o que seria a lúpus, quais são os fatores e quais são os sintomas, certo? E agora eu vou falar um pouquinho sobre a alimentação, para você ter uma noção que através da alimentação você consegue melhorar vários sintomas ou até ajudar a melhorar várias doenças, certo? Através da sua alimentação, uma alimentação moderada, você consegue moderar essas doenças. Então, entrando um pouquinho sobre alimentos para lúpus, o interessante é você ter uma alimentação mais rica em antioxidantes. Então, é uma alimentação para ser assim, em ação anti-inflamatória para o lúpus, certo? Então, a dieta ela deve ser adaptada às suas necessidades nutricionais, cada um tem a sua quantidade individual. Mas embora essas recomendações, eu deixo aqui várias dicas para você, que você deve consumir mais alimentos com antioxidantes, para estar ajudando ao decorrer dessa doença ou desses sintomas, que pode levar a várias coisas, a vários fatores piores, ou até resistência à sua doença autoimune, certo? Então, alimentos que você pode incluir na sua alimentação seria acerola, deixa eu pensar, seria mais folhas verdes escuras, certo? Folhosos verdes escuros. Então, os folhosos seria couve, espinafre, alface, acelga, rúcula. São as folhas verdes escuras, certo? Que elas são antioxidantes, elas ajudam em várias coisas, elas são ricas em vitaminas, ferro, e é importante estar consumindo elas. Então, várias refeições que você pode incluir, que você pode colocar um espinafre, você pode colocar uma couve picadinha, certo? Que pode entrar até como salada. Outros alimentos seriam, continuando nos verdes escuros, seria brócolis, o brócolis mesmo, que ele é o melhor. A gente tem a abobrinha, ela não é tão verde escura, porém, indo por esse raciocínio de verde mais escuro, para você ter uma noção dos alimentos que você pode consumir e que ajuda nessa parte antioxidante. Claro que se você tiver uma alimentação balanceada, já vai ajudar bastante. Então, se você comer folhas, leguminosas, que seriam grãos,
se você começar a consumir frutas no decorrer de seus dias. Então, o lúpus ele pode atacar a pessoa com diabetes. Então, a pessoa com diabetes ela já deve ter uma alimentação saudável, certo? Ela já deve ter uma alimentação controlada, assim como eu falo pra vocês. A alimentação de uma pessoa com diabetes é importantíssimo. Ter um controle, ter um maior controle, né, nessa alimentação, ter mais alimentos ricos e menos açúcar, certo? Então, isso já seria uma alimentação perfeita para todos, né? E aí entra o lúpus, que você deve consumir mais antioxidantes. Então, se você tem o diabetes e ainda descobriu que tem lúpus, esses alimentos podem te ajudar a reduzir esses sintomas, certo? Então, consumir acerola, aveia, abacate. Abacate é mais calórico, então consumir em poucas quantidades, assim como todas as coisas devem ser em poucas quantidades, porque deve ser moderado. Se alimentar com as folhas verdes, pode até adicionar uma manga para colocar uma fruta no meio dessas folhas, né, e elas ficar mais enriquecidas. Até o chocolate meio amargo entra nisso, só que seria um chocolate 70% cacau no caso do diabético, pelo fato de ter açúcar, né? Então 70% cacau o diabético já tolera. 2 quadradinhos após o almoço, uma vez ou outra. O cacau é antioxidante, então pode estar ajudando também nessa doença. Então pode ver que não fica fora coisas gostosas, ficam até por dentro, né? Amêndoas, leite, legumes, então como coloridos, que seria uma abóbora, uma cenoura, colocar um gengibre para ficar mais antioxidante, sabe? Então umas laminazinhas assim de gengibre no meio da sua alimentação já ajuda muito. Ai, Camila, eu posso fazer um suco detox? Sim, não seria detox. Eu não estou falando assim de ficar tomando um suco detox. Porém, quando você toma um suco de uma laranja só. Então, não quero dizer que um suco é de uma laranja só, porque não dá nem um quarto do copo. Mas eu tô querendo dizer que você põe só uma fruta e pronto. Quando você faz um suco detox, assim como todos falam, né? Você coloca uma couve, você coloca um limão ou abacaxi e coloca gengibre. E assim você nutre esse suco. Então, isso é muito bom para sua saúde, muito bom para o seu sistema imune e é bom também como doenças inflamatórias. Então, seria alimentos anti-inflamatórios que você pode estar adicionando à sua alimentação. Então, sempre que possível, adicionar um gengibre, consumir frutas cítricas. A você, diabético, já é importante consumir frutas cítricas pelo fato dela ter menos açúcar. Então, adicionar as frutas cítricas por elas ser mais antioxidantes também. Outros alimentos também que pode incluir, pode ser alho, cebola, que daí ajuda também, aveia, couve-flor, repolho, semente de linhaça, tomate, uva, romã, limão, pepino, couve e alface, beterraba e assim vários alimentos que dá para incluir, certo? Então, alguns alimentos funcionais que podem ajudar no lúpus. O açafrão, que pode estar adicionando no arroz ou pode estar adicionando em algum alimento, um frango mesmo para tempero, ele protege a pele e dos danos de raios solares. Então, já é ótimo, né, que pode ser um fator de risco, os raios solares. A pimenta vermelha, que melhora a circulação e alivia a dor, não aquela muito forte, não vai comer muita pimenta. E para quem não gosta, a pimenta vermelha, que seria a pimenta biquinho, também é interessante. O gengibre, assim como eu já falei, ele tem ação anti-inflamatória e ajuda nas articulações. Cominho, ele contribui para a desintoxicação do fígado. Então, olha, isso já vai uma dica para as pessoas que bebem muito, né? Que precisa ajudar o fígado a trabalhar. Então, cominho, fica a dica. Manjericão, que reduz as dores musculares.
E eu amo manjericão para colocar no molho, ou até picadinha ou desidratada para colocar como tempero mesmo. Alho, ela auxilia na redução do colesterol e de pressão alta. Romã, ela protege a aterosclerose e as doenças crônicas ou de coração. Então, algumas dicas assim de alguns alimentos para vocês entenderem que cada um tem uma ação e cada um faz alguma coisa no seu organismo. Então, ajuda um pouquinho, cada um vai ajudando em uma parte do seu corpo ou até nos sintomas da doença, assim como eu sempre falo. É importante fazer uma suplementação com vitaminas, então sempre que algum paciente me passa comigo, eu tento ver se tá com falta de vitamina, se tá necessitando, certo? Então, como a vitamina D, que pode ser suplementada, óleo de peixe, que é o ômega 3, é muito importante, é rico em DHA e EPA, que ajuda em doenças cardiovasculares e ajuda na memória. E também falando como reumatologista ou nutricionista, no caso eu, né, para ver qual a dose necessária, certo? Uma mínima dose já começando a suplementar já vai ajudando. Então, se você vai passar para algum médico ou nutricionista, você lembra dessa dica que dá para encaixar na sua alimentação. Se tá com falta de alguma vitamina, é importante conferir, porque falta de vitaminas ou excesso de vitaminas no corpo pode levar a outras deficiências ou a outras doenças. Alguns alimentos também que pode ajudar, assim como eu já falei de alguns outros que pode estar ajudando também. Então, como ervas aromáticas, então como o alho, que eu já falei, o açafrão, curry e a cebola, curry, né? Peixes que contém ômega 3, então se você não consome ômega 3, você pode estar consumindo, não é contraindicado. Procure uma concentração melhor e de extraídos de lugares confiáveis, tá? Não qualquer marca. E tem alguns alimentos também que é rico em ômega 3, mas dependendo da cidade ou do estado que você tá, não é tão completo. Então, igual o salmão aqui no Sudeste, não vem salmão assim que tenha ômega 3, porque são todos feitos em cativeiros, né? Mantidos em cativeiros. Então, não são um salmão verdadeiro. Mas se você tá no Norte, Nordeste, se eu não me engano, o salmão aí é perfeito. Então, ele é bem rico em ômega 3. Então, consuma, certo? Atum, sardinha também. Não tô falando pra você não comer um salmão, tá? Faz bem, muito bem. Sementes como ômega 3, gergelim. As frutas cítricas, assim como eu falei, então a laranja, a acerola, goiaba, abacaxi, limão, são frutas que você pode estar adicionando na sua alimentação. Frutas vermelhas também, como a romã, cereja, morango, melancia, uva também entra. Oleaginosas, que seria a castanha, nozes, vegetais como brócolis, couve-flor, ou verdes escuros mesmo, como couve, o gengibre também, e óleo de coco ou óleo de azeite, que seria o azeite no caso. O azeite é ótimo para toda a alimentação, e esses alimentos ele pode te ajudar a fazer essa ação antioxidante no seu corpo e evitar que você tenha alguns sintomas ou piorar a sua situação com a doença de lúpus, ou assim também com outras coisas, outras doenças que você pode levar a ter. Então, se você tem lúpus, esse vídeo foi mais para te falar, né, sobre como que é a doença, quais as causas e os fatores, se você entender um pouco sobre como que e quais os alimentos que podem estar te ajudando a melhorar essa doença. E aproveite também para evitar o sal. O excesso de sal não é interessante. Ele pode levar a uma pressão alta, né? Uma pressão arterial mais alta, prejudicar a função cardíaca e também elimina as conservas do corpo. Então, se você tem algumas conservas no corpo, de água, de sódio, que é um pouco que o seu corpo precisa, ele pode estar eliminando.
e também pode estar atacando o seu organismo e diminuindo a sua resistência. Então, sempre tenta complementar a sua alimentação com vitaminas e tentar suplementar também essas vitaminas para não ficar deficiente seu corpo de vitaminas. Também evitar carnes muito gordurosas, com gorduras aparentes, né? Tentar consumir as carnes mais brancas ou sem gordura. E diminuir embutidos em geral, que seria uma alimentação saudável, assim como o diabético deve consumir, né? Nem todos os vegetais são liberados, então é mais ou menos esses que eu te falei. E então depende do aspecto do seu caso e depende dos sintomas que você está sentindo. Essa doença ela é crônica, então ela precisa de um cuidado constante. Então, além dessas dicas que eu tô dando, é muito importante você estar indo no médico e avaliando sempre para saber se tá tendo alguma coisa, se tá tendo um efeito e se tá ajudando corretamente, certo? Então, para obter uma melhora, é importantíssimo ir a ida sua ao médico. E as condições gerais na convivência social também, a qualidade de vida sua, com a sua família, ficar protegido, com uma alimentação melhor, já ajuda bastante. Então, para você que tem lúpus, para você que tem diabetes e lúpus, para você que não tem nenhum dos dois, é muito bom ficar atento, ter uma alimentação mais saudável, para você não atingir esses sintomas ou esses meros acontecidos ou ocorridos que pode levar a várias outras doenças, né? Então, é bom, né, prevenir e ter uma alimentação sempre boa para não ocorrer isso. Então, se você gosta muito de comer muita bobeira, deixe mais para o final de semana, por favor, e tente alimentar desses alimentos mais antioxidantes para te ajudar nesses sintomas do lúpus. Então, se você gostou, se tem alguma dúvida, deixe nos comentários a sua dúvida, curte, compartilha e se inscreva no meu canal no YouTube. Me segue no Instagram, que lá eu deixo várias dicas como essa, certo? Obrigada!